Tá, pessoal? Então, dando sequência, na nossa última aula, nós vimos a coordenação relé fusível, tá? Onde a gente apresentou as normas, os critérios, né, de algumas condições, das zonas de proteção. Aqui a gente vai apresentar uma das mais importantes para o alimentador, né, já que os dois dispositivos de religamento na rede, né, apropriadamente alocados no tronco principal, são o relé e o religador. Praticamente, o nosso religador, a gente pode afirmar que é um relé fora da subestação, onde ele tem a função de interrupção diretamente no circuito de detecção, né, onde ele obedece a uma curva de sobrecorrente, né, atuação em sobrecorrente, tempo inverso, muito parecido com a do relé. Quanto maior a curva, quanto maior o circuito, né, quanto maior a corrente passante por ele, mais rápido ele vai ser. Também obedece às naturezas. A gente tem uma diversificação muito grande de religadores, tá? Com relação à natureza das curvas. Alguns eles diferem um pouquinho do relé, mas a natureza é a mesma. Então, a gente vai adotar aqui um único relé com a curva que eu já mostrei aqui para vocês, né? Que está numa daquelas rotinas lá do maxilar, e vai seguir, e aí você vai fazer o devido estudo, avaliação, para poder encontrar ali a CTI, a avaliação da coordenação para o referido par. Então, aqui a gente tem, pessoal, né, a combinação relé-religador, ela surge muito nos sistemas de distribuição, né, já que no meio urbano, no rural também, mas no urbano é quase que 100%, você pode dizer, né, que a gente tem um relé na saída do alimentador, aquele que está em azulzinho aqui, e no decorrer do alimentador principal, alguns chamam de truncal também, há um religador aqui em vermelho. Então, eles meio que dividem aí a responsabilidade de atuação, né, de coordenação e de operação na rede. E da mesma forma que nos outros casos, das outras combinações vistas, a gente tem proteção de fase, que é responsável aí pela atuação nos curtos-circuitos entre fases, basicamente o curto-circuito entre fásico e trifásico, fase-fase, fase-fase-terra, e a proteção de neutro ela vem complementar os restantes da proteção nos outros curtos-circuitos, né? Basicamente envolvendo fase-terra e o fase-terra mínimo. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui as atuações temporizadas, né? Que é a função 51, para fase e para neutro, e as proteções de cunho instantâneo, que é o 50, tá? Atuam instantaneamente, o relé na sua função instantânea e o religador na sua curva rápida, tá? Então, basicamente, a gente tem essa aqui a nossa condição, a condição para coordenação, é o espaçamento entre as curvas. Aqui estão as curvas dele. Aqui a gente tem o alcance do relé em azulzinho na figura, tá certo? Isso aqui é ditado pelo curto-circuito nesses pontos aqui. Então, a área azulzinha é responsável de proteção do relé e a área em vermelho do religador. Aqui é que você vê que vai ter a região em que houver a intersecção das duas regiões, é que vai haver o nosso intervalo, né? A nossa região de coordenação. Então, nessa região aqui, esses dois eles têm que andar de forma coordenada. É por isso que é tão importante eu ter as zonas de proteção, porque devido à intersecção que elas forem realizar na rede de distribuição, eu posso encontrar o intervalo que eu tenho que fazer análise. Essa figurinha aqui, a gente vê que o azulzinho ele adentra um pouquinho da área da região vermelha, que é a responsabilidade do religador. Então, a gente tem um início e um fim de intercepção. E os curtos-circuitos aqui é que vai me definir, de fato, né? Curto-circuito máximo e curto-circuito mínimo, onde ambos, ou seja, azul e vermelho, ou relé e religador, devem atuar simultaneamente. Ok? É essa aqui, ó. Ou seja, no momento que eu traduzo isso para a curva, eu observo isso aqui. Ó, você vê que aqui, para curto-circuito nessa região aqui, ele deve ter uma proteção primária, que é o próprio religador. E se a proteção primária vier falhar, aí passa para o relé a responsabilidade. Quando passa para o relé a responsabilidade, eu perco confiabilidade, né? Eu não deixo de ter proteção. Mas a região a ser desligada, se eu for o caso, né, ela vai abranger uma área maior. E aí eu tenho uma perda de confiabilidade e uma consequência penalização para a concessionária aí, se demorar muito o religamento.
Ok? Então, novamente aqui, ó, a gente tem pontos a serem observados, aí que vai me definir aqui quais os tipos de curto-circuito, né? Então, dependendo da proteção que eu estou avaliado, se é fase ou se é neutra, eu tenho um conjunto de curto-circuito a extrair para poder fazer análise. E é isso que a gente vai ver hoje. E essa premissa básica, sempre para eu ter uma coordenação segura, é sempre desejado que as curvas elas fiquem no mínimo 0,2 segundos de distância uma da outra para um determinado nível de curto, tá? Então, a condição a satisfazer é que para todo intervalo de coordenação eu tenho a proteção de fase, com proteção entre fase, e de neutro entre fase e terra, tá? Ó, e isso aqui que vai abrir. Ó. Então, por exemplo, aqui, nessa figurinha, a gente tem essa área de intersecção. Se eu for observar a proteção de fase, né, que é análise entre fases, eu tenho que pegar um máximo aqui, e lá no fim, onde elas terminam a intersecção, termina a simultaneidade, o mínimo, para um curto entre fases. Então, eu olho aqui. Se eu estou analisando a proteção de fase, eu tenho que pegar o máximo de entre fases. Nesse ponto, eu tenho dois curtos entre fases, que é o trifásico e o bifásico. E no outro ponto, mais extremo também. Então, o máximo entre o trifásico e o bifásico é o trifásico, e lá seria o bifásico. Então, por isso que se cria um intervalo aqui para a produção de fase. No início, o trifásico e no fim, o bifásico. Já para a proteção de neutro, é a mesma análise, só que aqui eu vou avaliar com relação ao fase terra. Então, no início aqui eu pego o máximo, né, que é o fase terra, e lá no fim, o mínimo, que é o fase terra mínimo, que é envolvendo a resistência de falta. Então, daí eu crio esse intervalo. E desse intervalo eu vou fazer as obtenções dos tempos aí, juntamente com aquelas rotinas, né, que eu mostro aqui em MATLAB. E aí eu tiro isso aqui, ó, esse distanciamento aqui que tem que haver, pessoal. 0,2 segundos, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, no material de vocês. A gente tem esse diagrama aqui da figura 6.4. É o alimentador de distribuição do exercício 21, tá? A gente tem um relé que tem os pontos, o nível de curto-circuito. Você vê que o relé aqui, considere sempre, pessoal, que o dispositivo ele vai estar posicionado sempre no trecho, né, no ponto mais próximo da subestação. Nesse caso aqui, ó, o relé, a figura mostra que ele está entre 1 e 2, mas ele está, na verdade, no ponto 1. Tá? O religador está entre os pontos 3 e 4, mas, na verdade, ele está aqui em cima do 3. Tá? Só para a gente ter uma referência, né, uma noção de nível de curto-circuito e zonas de até onde eles devem proteger. Então, aqui, ó, tenho esses dois dispositivos aqui, religador, né, e relé. Primeiramente, fazer a questão do alcance, né, da proteção. Então, como é que vocês vão adotar, né? Eu sugiro que sempre você adote o alcance dele, vá caminhando, né, a partir do próprio elemento, e no momento que ele encontrar um terceiro dispositivo para determinada região, determinado ponto, ele vai parar. E é onde vai, de fato, para aquele trecho, a zona ela vai parar e vai se fixar. Por exemplo, a gente tem aqui ó, esse primeiro ramal aqui, ó, esse primeiro caminho, né? Então, relé, trecho vazio, eu vou adentrar aqui, ó, fusível, beleza. Então, já contei dois, ó, dois. A partir desse ponto aqui, ó, se eu encontrar mais a minha zona vai parar, tá? Então, aqui fui, parei no 9, encontrei um fusível, parei. Parou bem aqui. Ou seja, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Ó, esse trecho aqui, ó. Ó, essa região ele para, beleza? Aí, novamente, vou dar continuidade. Então, parou aqui no 9. Então, 1, não tem nada. Opa, religador 2. Aqui eu já não desço mais, porque seria o terceiro. Então, parei aqui no 4. E nem vou para cá, porque aqui tem o seccionalizador. Com o seccionador, eu até poderia caminhar, já que ele não funciona com curva, né? O seccionalizador. Ele só vai atuar em função, em conjunto com um relegador. Então, ele poderia vir até aqui aos 5, por exemplo, tá? Não se preocupe que o seccionalizador não está no trabalho de vocês, eu não coloquei seccionalizador, tá? Só está relé, religador e fusível, que são os mais usados, né? Pararei aqui no 5, tá? Então, aqui, ó, eu teria, nessa cadeia aqui, a caminhada da próxima zona até o ponto 5. Então, vê bem, aqui, né, eu já teria isso aqui, ó, se eu fosse trazer aqui para
Teria isso aqui, ó. A zona do relé, né? Aqui, ó. Aqui. Olha só. Fui até aqui. Opa, aí eu vou continuei. Fui até aqui, ó. E aqui eu vim até aqui. Entendeu? Então, isso aqui, para esse exercício, seria todo azulzinho. Sacaram? Entenderam? Sim. Aí, beleza. Agora, se eu for fazer, só como um exemplo aqui, para desse religador. Aí, mesma coisa. Aí, 1, 2, 3. Morreu aqui, então vem até aqui logo. Ó. Morreu aqui. Tá? Esse seccionador meio que não conta. 3 morreu aqui. E o outro 3 morreu aqui também. Ó. Pronto. Então, isso aqui seria o vermelhinho para o religador. Ou seja, o equivalente a isso aqui. Ó. Só que aqui dá continuidade, né? Porque consegue, ele continua, ainda tem mais. Eu só vou escolher esse trecho. Então, o que, que acontece aqui nessas duas zonas? Eu teria isso aqui, ó. Ela é, né? Carregador aqui. Ó. Então, aqui seria o trecho, né? Da intersecção do relé e religador. Ó. Bem aqui, pessoal. Tá? Até esse ponto aqui. Ou seja, do ponto 3 ao ponto 5. Tá ok? Isso seria a minha intersecção. Professor, Diga. então o relé não pegaria o ponto 8, Não, não. porque eu contei, né? Olha, tipo, seria relé, religador. Ah, não. Aí É pararia porque no. aqui, se eu for descer para o ramal do 48, o fusível já é o terceiro, então ele parou aqui. Entendeu? Mas, na verdade, no fundo, ele está participando. Só que aí, para uma questão de regra de padronização, a gente só analisa essa corrente aqui. Mas, por exemplo, se houver um curto aqui, ó, com trifásico aqui, no 8, né, do 360 ampere, o que, que vai acontecer? O fusível é o primário, né? Depois o religador secundário. Se esses dois falharem, a responsabilidade passa para ele e ele vai atuar. Ele vai atuar. Que a gente já vai ver o exemplo aqui, tá? Mas a priori, pela regrinha, no 9, no 4, viria até o 5. E aqui o 12. Beleza? Então, essa é a região do disjuntor. Tá? Aí, o que, é que vai acontecer? No momento que eu for fazer a questão do ajuste, vai entrar assim, né? Aí eu viria para cá, ó. Já lá naquele slide anterior do dimensionamento do relé. Passei, velho. Aqui. Dimensionamento do relé, olha só. Para analisar aqui para o de fase, o picap dele tem que ser maior que a corrente de carga passante por ele, pelo fator de crescimento, que vai adotar 1.3, só para exemplo. Né? E o menor curto-circuito bifásico na zona dele. Beleza? Aqui fator de segurança pode ser 1, tá? Não tem problema aqui, não. Já que está considerando todos eletrônicos. Já isso aqui fazia muita diferença, pessoal, quando ele era eletromecânico. Né? Naqueles antigos, né? Ponteiro, que demorava, que tinha sobrepercurso, né? Hoje não, os gelés praticamente ali, instantaneidade assim é absoluta. E aqui, aí o cara dava uma margem, uma tanto é que no eletromecânico, não era setada pela corrente, era 1,5 da corrente, justamente porque ele tinha que esperar ainda o tempo do movimento do ponteiro lá se movimentar. E isso gastava o tempo. Hoje não. Então tá aqui, tá aqui a expressão que me dá a curva do relé. Né? Então eu venho aqui, olha só. Ele tem que ser menor que o circuito bifásico. Porque quando eu volto para cá, eu vou ter que pegar o menor curto bifásico aqui de toda essa região. E é óbvio que esse curto, ele está nesses pontos extremos aqui, já que o curto vai diminuindo, né, linearmente. Onde é que está o curto bifásico? Que é o último valor, né? Aqui é 346, aqui é 380 e aqui é 553. Olha onde é que está. Bem aqui, esse é o menor curto ó, de toda a zona dele. Sacaram? E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar este valor e vou deixar aqui, ó.
E, em contrapartida, eu vou agora encontrar o extremo aqui, né, inferior, que é o FCI de carga. E FCI de carga é exatamente isso aqui, ó. Quanto é a corrente passante lá no relé? 140, 1.3, aqui, ó, 182. Então, o que é que vai ser? Então, o ajuste do relé vai ficar entre 182 e 343. Quer dizer, 346 o valor. Né? Como regra, a gente pega sempre, né, o primeiro setup superior a isso, ou igual. Então, considere igual. Então, 182 vai ser o nosso ajuste do relé. Eu vim e coloco aqui o ajuste do relé. 182, 182, esse 0,6 é o TDS, e o instantâneo é o curto alocado no próprio, em cima do próprio religador, né? O primeiro religador que ele encontra, olha. É o máximo curto aqui no ponto trifásico, no ponto 3, né? Que é o religador. Então, máximo curto, 800. Então, seto lá para uma parametrização dele com 800 amperes. Isso aqui é a natureza da curva. A gente está usando sempre um 1, né? E aqui o do religador. Né? Aí o religador também segue a mesma lógica. Quer que eu venha aqui para o religador? 1.3, a corrente passante no religador é 40. Né? 40 vezes 1.3 dá 52. Então, o ajuste do intervalo inferior do religador é esse aqui, ó. Mesma coisa, olha só. Dá um valor de 52. Então, vem já seto aqui, ó. 52. 52. 52. Vou colocar um TDS aqui de 1,5, né? Só para ver como é que tá? Aqui. Setado os dois, relé e religador. Vou começar com isso, tá? Ver que obedece, né? Olha só. Uma das regras da seletividade nisso também é que o ajuste, né, do religador seja menor que o do relé, tá certo? Senão, se eu for colocar igual o ajuste, atuar ao mesmo tempo, né? Podem coincidir aí num determinado valor de curto-circuito, eles atuam a mesma corrente, a gente não quer isso. E até porque, naturalmente, quando eu vou fazendo essa ramificação, a corrente ela vai se distribuindo, ela vai diminuindo naturalmente. Então, nessa arrumação aqui, pela lógica, o relé pega a maior corrente, o relé pega a corrente de todo alimentador. Quando eu chego já lá no relé, ela já está bem dividida aqui, já está bem fatiada aqui, ela vai pegar já um resíduo, né? Como nesse exemplo, aqui passou 140 e aqui já chegou só 40 lá. Então, naturalmente, o próprio distanciamento e posicionamento distante do religador faz com que a corrente dele seja menor. Ok? Então, beleza, está setado. Agora, já encontrei a parametrização, né? Os ajustes, ou seja, o dimensionamento. Agora a gente vai encontrar o intervalo. Bora primeiro fazer a análise da proteção de fase. Tá? Então, ficou aqui. O intervalo, então, para os dois, como a gente tinha definido, é isso aqui, né? Entenderam ou não? E professor, Diga. O senhor deu 7 aí. Esse 7, essa condição é tanto para proteção de fase quanto para proteção de neutro? 7? Onde está 7? Não, que você encontrou aqui o valor lá de 52. Tá, 52, está aqui. É a corrente passante no religador vezes 1.3. Esse 1.3 é o fator FC, que a gente considerou em 1.3. Ah, tá. Tá? Aqui. Aí agora o senhor vai proceder para fazer a proteção de fase, né? Isso, exatamente. Tá ok, tá ok. Exatamente. O FCzinho é o fator de crescimento que pode advir também lá dos dados que existirem no sistema de distribuição que me permitam chegar a ele. Por exemplo, taxa de crescimento anual, horizonte de crescimento, né? Como eu não passei isso para vocês, né? Não condicionei nessa regra, a gente faz com algumas empresas, elas adotam ali, ó. Isso aqui pode variar aqui de 1,1 até 60%, isso aqui vai. Tem empresa que ela é mais... Ela não quer tanta acessibilidade, ela aumenta isso aqui. Ó. Ah, não, eu quero que ele parta a primeira corrente 60% acima da nominal. Aí o cara vai e seta lá 1,6.
Aí a corrente vai lá para cima. Então, ele aguenta de sobrecarga todo esse intervalo aí, da própria corrente máxima proveniente de fluxo de carga até 1,6 vezes. Então, ele suporta. Isso é bom para reconfiguração, restauração, que aí o relé não vai disparar tão facilmente. Entendeu? Tem uma margem de carga permitível. Beleza, professor. Aí, beleza. Então, chegamos lá, olha lá. Tá aqui todo setado. Agora, bora para o intervalo aqui, ó. Como é a proteção de fase? Bora olhar para os curtos de fase. Quem são os curtos de fase aqui, ó? O máximo aqui de fases. Eu tenho o trifásico 800. aqui em 800 e aqui o bifásico 690, é 800. Então, vou setar 800 aqui. Lá no fim, eu também vou olhar, só que eu pego o menor entre fases. Então, eu tenho um de 440, que é o trifásico, e outro que é 380. Então, o menor é o bifásico, que vale 380. Então, está aqui o meu intervalo. E esse intervalo eles vão ter que coordenar. Então, vou ter que fazer análise para 800 e 380, já que o intermédio dela está garantido. Então, eu volto para cá. Bora para primeiro para 380. Vamos lá. Está setado com 1,5. Valor decorrente. Cadê a função? Está aqui a função. 380, olha lá. Olha só. Coordenou e coordenou até muito bem, olha só. Só que está dando muito alto, né? A diferença. Está em 5 segundos. 5 segundos já estourou todo o sistema de distribuição. Então, o que é que a gente tem que fazer? Bora baixar isso aqui. Tá? É o TDS, né, que o Silvio vai modificar agora. Isso. A gente vem para cá, ó. Vamos ver lá como está acontecendo no relé. Ó. Aqui o relé. Agora, é claro, gente, o que aconteceu aqui no caso da coordenação? Só para chamar a atenção de vocês. O religador, ele já está setado. Não se esqueçam que a jusante dele tem fusíveis que já foram dimensionados, coordenados, e eles já estão coordenados com o religador. Então, o religador não pode mais ser modificado. Tá certo? Então, eu vou modificar no relé. Tá? Então, partindo do princípio que esse valor aqui ele já está setado, está até muito alto aqui, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, para poder ficar mais... Não, tá bom, 1,5 tá bom. Vamos pegar aqui agora, está muito alto, 0,6. Vou colocar 0,2 aqui. Bora ver para onde vai. 480. Foi para um tempo bom. Olha aí, 1,57. Ainda está alto, né? Ainda tem uma margem de 0,2. Então, a gente pode diminuir mais ainda. Então, bora diminuir. 0,2. 0,09. Olha aí. Ficou num tempo bom, né? 0,53. Aí bora agora para outra corrente. Né? 800. Porque vê bem que aqui, ó, só voltar aqui. 380 está aqui nesse ponto, né? Vou jogar um stem aqui para a gente analisar lá o 380. Tá aqui. Opa, cadê? Tá aqui, ó. O 800, ele tá aqui. Então, esse trecho aqui ainda vai diminuir mais ainda. Então, o que acontece? O que eu saco aqui na proteção? Que é interessante que a gente comece a fazer a setagem do TDS pela máxima corrente e não pela menor, como nós fizemos aqui. Bora agora jogar esses mesmos parâmetros para 800. Ou seja, o 800 deve estar por aqui assim. E esse espaço já vai estar diminuído. Bora ver. Opa, olha aí. Exatamente. 0,16. Por 4 centésimas a gente perdeu coordenação. Então, bora aumentar um pouquinho. Lá, novamente, a gente aumentou de 0,9. Bora deixar em 0,1. Bora fazer para esse mesmo valor. Agora peguei, exato. 0,21. Então, beleza. Então, tem que ser um TDS que dê conta do extremo maior e do menor. Né? Aqui deu 0,21. Né? Garantiu coordenação. Bora pegar esse mesmo 0,1 e jogar no 380. 0,63, beleza. Então, tá aí a coordenação. Está garantida. Se eu for apresentar aqui os intervalos, olha lá.
380, depois 800. Olha aí. Então, em todo esse intervalo aqui, ó, eu garanti os 0,2 segundos. Na menor corrente ficou uma diferença de tempo de 0,63, né? E aqui ficou cravado 0,21. Então, garanti coordenação. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que esse intervalo aqui, ó, né? Esse intervalo aqui, tirar uma print screen aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui assim, para que fique por cima. Ah, ficou por cima. Esse intervalo aqui, ó, é exatamente esse trecho aqui, ó, daqui para cá. Então, eles vão estar coordenados. Sacaram, pessoal? Ficou claro a ideia? Sim, entendi. Oi? Entendi. Beleza? Por exemplo, aí vamos supor, mas professor, e se por acaso, se eu fez até aqui, que é o e se, por exemplo, o curto lá em 230, né? Vamos supor lá, tem um com 230, é claro que o relé vai sentir, bora ver como é que ele vai se comportar com 230. Aí eu venho aqui. Gente, 230, olha só. Olha lá como ele vai atuar. Ele vai estar lá sensibilizado, mas olha o tempo que ele vai estar, muito alto. Entendeu? E para ele atuar nesse tempo, vai ter que ter falhado aí em sequência, né? O fusível, o seccionalizador e o próprio religador. Então, se falhar 3, cara, então essa proteção aí, os equipamentos estão bem comprometidos, né? Mas ele atua. Não tempo grande, mas atua. Sacaram? Ó, você vê que aqui, ó, você vê que enquanto o relé atua em 3 segundos, basicamente, o religador vai atuar ó, em 0,42, né? Bem mais rápido. Tá certo? Entenderam, pessoal? Então, essa é a ideia, gente. A ideia do de neutro é a mesma coisa, só que você só vai mudar o intervalo, né? As correntes do intervalo, ou seja, Agora a gente vai usar o ao invés de fazer trifásico, né? 80 e 380, você vai fazer o 520 aqui, né? E aqui para o 180. E é claro, os novos ajustes, né? Para proteção de neutro do religador e do relé. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Dimensionamento do relé. Olha o neutro. Corrente de desbalanço, a gente considera aqui 0,30 daí de carga, né? 30% aí de desbalanço. Ou seja, eu pego aqui o 0,3 vezes 140, aí vai dar um valor. E aí você vai fazer a mesma coisa da área, pegar o menor circuito de fazer terra mínima e colocar aqui. E aí de lá você vai escolher para o relé. Para o religador, a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Entenderam bem, pessoal? Saquei, professor. Entendi. E, professor, Pode falar, Daniel. Pode falar. Depois eu ia falar que primeiro pega a coordenação relé ligador e depois relé fusível, seria? Não entendi? Primeiro pega a coordenação relé ligador e depois relé e fusível, porque tem fusível antes do Não, é o ligador. contrário. É o contrário. Exatamente. Primeiro, ó, você vai dimensionar todos os fusíveis. Esquece que tem relé, religador, tá? Dimensiona e coordena todos os fusíveis. Depois de feito isso, por que eu tenho que começar pelo fusível? Porque ele não vai poder se adequar. Uma vez ajustado, ele vai ficar lá. Por exemplo, aqui 10 amperes, né? Se eu jogar aqui um fusível de 10K, ele vai ficar lá. Não tem como eu ajustar como é a flexibilidade de um relé no religador. E aí vou fazer para todos eles. Aí vou coordenar via tabela. Depois disso, eu vou passar agora a coordenar com os primeiros no caminho dos pontos remotos da subestação. Por exemplo, aqui só seria essa dupla, né?
eu teria o relé. Vou guardar. Esse cara aqui não tem nenhum caminho, então só fiz dimensionar, dimensionar e dimensionar. Aí o que vai acontecer? Aí depois vem o passo 3. Esse religador tem que coordenar com esses 3 fusíveis aqui, né? Ao mesmo tempo, este e este. E aí está esse descritivo lá na aula anterior que eu já mostrei. Diferença de 0,2 segundos, tal, blá, 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 blá. Aí beleza. Quando eu fizer para esses 3, que é os que estão ajussantes do religador e que vão dar as cartas com relação ao TDS do religador, ele vai atingir um valor de TDS lá. Não sei qual é. Só a partir daí que este relé vai poder coordenar com o religador. Tá? Porque aqui já vai estar setado. Aí aqui já não vai poder mudar, porque se eu mudar a curva, o TDS dele pode afetar a coordenação com os que estão pós-religador. Tá? Tá certo? Entendi. Ainda tem outra. Aí esse relé ele vai estar amarrado também a esse fusível, né? Então ele vai estar lá com um valorzinho. E aí depois, o que vai acontecer? O relé também já vai chegar com um valorzinho, correto? Em função desses fusíveis, ó. E agora vai se adequar com o religador. Quando ele chega junto com o religador, a tendência é que ele aumente um pouquinho, para poder compensar, né? Esses valores já pré-ajustados aqui com o fusível. Se por alguma razão der alto, uma diferença, sei lá, de 1 segundo ou meio, né? Ou 600, já feito com os fusíveis, não precisa eu baixar, porque senão vai comprometer com os fusíveis. Então já chega com o valor setado e por assim vai permanecer. Ok? Entendi. Eu ia perguntar, professor, se na proteção a gente inicia pela proteção de fase ou tanto faz por proteção de neutro. Elas são separadas. Elas são separadas. Então você pode, quando você for verificar um relé lá na subestação de uma empresa, elas são proteções complementares. Então, ela pode ser feita totalmente independente da outra, tá? Uhum. E aí você vai ter esses ajustes à parte também, tanto para fase quanto para neutro. E aí, quando você for também representar lá os ajustes em tabela, eu sugeri que você fizesse também por tabela, que nem eu coloquei lá naquele trabalho, que eu passei a minha tese para o Valder. Tem lá uma tabela que eu encontrei que ela fez de uma forma bem concisa os ajustes, porque como é muito, né, o alimentador ali não é pequeno, fica aquela coisa assim imensa, né? Uhum. E dessa forma aí não, já é mais conciso. Aí você já consegue visualizar melhor. Aí tá lá as formas de fase, proteção de fase neutra, TDS e o CTIzinho lá, que é a distância. Aí você consegue ter uma melhor visualização da coisa. Consegue apresentar melhor os resultados, né? Isso. Ele fica mais conciso, né? Mais enxuto. Fica melhor de fazer avaliação e análise também. Beleza, professor. Entendi. Perguntas, pessoal, mais alguma coisa? Não, pela minha parte ainda não. Beleza. Aí, pessoal, aqui a gente tem, né, a outra coordenação que é praticamente a mesma coisa. Tá? Religador, a gente vai ter as mesmas regrinhas, né, feitas por relé e religador. Só vou mudar o dispositivo. Isso aqui normalmente se encontra lá no meio da rede, né? Eu acho que não tem nenhum caso de religador no trabalho de vocês em série. Eu acho que não tem. Mas é a mesma coisa, né? Eu vou ter uma proteção de fase, uma proteção de neutro. A proteção de fase, faltas entre curvas, e a de neutro, falta entre fase e terra. O intervalo de intersecção, ele tem que coordenar, obedecer a questão do nível de curto-circuito máximo e mínimo para cada tipo de proteção. E, normalmente, sugere-se que o número de operações do protegido seja maior do que o do protetor. Tá?
Essa é uma das condições aí que as empresas adotam. Algumas empresas nem ligam para isso aqui. Isso varia muito de concessionária para concessionária. Segue a mesma regrinha, não muda nada. Tá? Proteção de fase, máxima trifásico, mínima lá no fim do trecho, né? E a de neutro, fase terra máxima, fase terra mínima. Esse fase terra máximo aqui, encarem, entendam que é o fase terra normal, comum mesmo. Só coloquei máximo para poder diferenciar do mínimo, né? Que é quando eu incluo aqui a resistência de falta. Esses curtos-circuitos, tanto como a corrente passante pelo elemento, já está no trabalho, né? Está lá no alimentador lá que eu passei para vocês. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tá lento. Deixa eu ver lá. Então, enquanto não abre aqui, então a coordenação religador segue a turma. A coordenação religador seccionalizador difusivo é a mesma de religador fusivo. A única diferença é que na inclusão do seccionalizador, esse cara aqui ele não vai chegar a contar 4 vezes, porque ele vai abrir, se for uma foto permanente, ele caminhar para a quarta contagem, o seccionalizador abre antes. E aí desliga tudo isso aqui. Funciona como uma chave amontante, ajustante do religador, para evitar com que o próprio religador abra. Sacaram? Essa foi a ideia do seccionalizador. Ele abre antes do religador. Por quê? Porque aqui, ó, entre o religador e o seccionalizador, pode ser que exista outras ramificações aqui, ó, que ficarão sem energia no ato do desligamento dele. Tá? Aí a setagem dele de ajuste, normalmente 80% do picape dele em relação ao religador. Por exemplo, se o religador tem um picape de 100 amperes, esse cara aqui vai ter 80. Tá? 200, aqui vai ter 160, e assim segue. Tá? O número de contagem dele é 1 a menos do que o religador, né? Se aqui é 4, aqui vai ser 3. Se aqui for 3, aqui vai ser 2. E ele não vai possuir curva. Né? É uma chave. É uma chave comandada pelo religador. Tá? No caso do relé secretador, é a mesma coisa das regras de relé fusível. Dei uma chave aqui que vai evitar que ele chegue à quarta contagem, tá certo? Essa é a... E aqui a gente tem a expressão geral, tá? Para todo e qualquer tipo de coordenação. Essa regrinha aqui do distanciamento do CTI, ela vale para qualquer combinação, exceto fusível-fusível, que é dado por essa aqui, que é as regras dos 75%, e que está tudo tabelado, tá? Está tudo tabelado lá aquele material lá de vocês. Tá ok? E aqui a gente tem a expressão, né? Um resumo geral da coordenação entre os dispositivos de proteção. Ok? Pessoal, a ideia do curso era essa, né? Eu sei que a gente ainda precisa fazer alguns melhoramentos, alguns acréscimos, né? Poderia ter sido melhor se fosse presencial, com o quadro, né? Ter ali um contato maior. Mas eu tentei passar para vocês, pelo menos a principal ideia, né? O principal foco do curso, né? Já que é difícil encontrar isso, né? Em disciplinas mesmo. A gente tentou fazer o melhor possível aqui para passar o conhecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham tido aí uma boa percepção, um bom entendimento. A gente está aqui para tirar dúvida, tá? Para poder ajudar vocês no ato do desenvolvimento do trabalho. Eu sei que não é uma coisa simples inicialmente, né? E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, a atenção, e a gente está aberto aí às dúvidas que vierem surgir no decorrer do trabalho. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza, professor. Professor, Diga. é difícil, né? Não sei se era possível, mas não sei, eu vou perguntar para o senhor. Como é que se parametriza um relé? Como é que é a ligação dele dentro do religador? Oi, tá baixo e aumenta um pouquinho, Telson.
Está um pouco baixo o teu áudio. Tá ok, vou aumentar aqui. E agora, melhorou? Melhorou um pouquinho. Tá, professor, não, o que eu tenho uma curiosidade é saber como é que parametriza esse relé e como é que é a ligação dele. Eu sei que é difícil até me mostrar isso aí, eu acho que não sei se foge um pouco da aula, mas é uma curiosidade minha, como é que ele era parametrizado e as ligações dele. Olha, as ligações junto ao PC, ela está aqui no material aí. Eu coloquei lá uma figura, né, num anexo, que atrás, onde a gente mostra, ó, caso do relé, ó, a gente tem aqui na subestação o transformador, a ligação dele, né, o disjuntor, a série do alimentador, e aqui está um relé junto aos TCs ligados em estrela. Então está aqui o azulzinho, a corrente no primário, o vermelho, a corrente no primário, o azul no secundário, que vai para os TCs, e aí, depois de diminuído do TC, vai para o relé. Aqui, ó. Aqui o relé de fase, ó. Você vê que ele sensibiliza diretamente com a corrente proporcional do primário, e o de neutro é o resíduo, é o desequilíbrio que ele pega. Então, esse é um tipo de ligação. Tá? E aqui está a atuação, a sensibilidade deles para os tipos de falta. No caso da fase térmica, supondo que a falta ocorra na fase R aqui, ó. Vê bem que para uma fase térmica sensibiliza um relé de fase e um de neutro. Mas quem deve atuar é o de neutro, porque ele tem uma sensibilidade menor. Tá? Ó. Fiz aqui curtos, fase térmica para as 3 fases, olha aqui, ó. No caso da fase R, sensibiliza só o R, aqui só o Y e aqui só o B. Mas você vê bem que em todas elas sensibiliza o de neutro. Então ele é o principal foco, é ele que vai de fato atuar para o curto fase terra. Seja ele na condição máxima ou mínima. Aqui o curto bifásico, olha lá. Vou pegar as combinações aqui, ó. R e Y, olha quem sensibiliza. Aqui Y e B, e aqui B e R. Mas você vê bem que o bifásico em nenhuma vez sensibiliza o de neutro, olha só. Então ele não entra. Por isso que o bifásico ele é de responsabilidade da proteção de fase. Ou seja, desses caras aqui, não aqui, ó. E não tem desequilíbrio lá no neutro. Aí o bifásico terra já sensibiliza, mas aí que eu já tenho o próprio relé de neutro para poder atuar, mas ele sensibiliza o relé porque ele envolve o terra. Tá certo? Olha. E o trifásico aqui, ó. Que independentemente de envolver ou não o terra, ele não vai atuar pro de neutro. Vai permanecer sendo um circuito equilibrado, então ele vai cair fora. Então, o que você percebe aqui? E daí surgiu a intenção, a ideia de separar as proteções. Né? Um conjunto de faltas fica com a responsabilidade do de neutro e o outro conjunto com o de fase. Ou seja, é como se fosse uma padronização de atuação. Tá? Essa é a ideia. Esse anexo aqui, 13, ó, tentar passar para vocês. Eu não sei se era essa a tua pergunta, né? Consegui responder aí. Aí a questão da parametrização, né, dos ajustes, você vai até o equipamento, aí você entra lá no... Depende muito do fabricante, né? Os da Ubras que a gente fazia era da Pextron. E tinha uns antigos da General Electric, que tinha que abrir a capa, ia girando. Só que aquele ali já não estava sendo usado, né? Mas o da Pextron, que já era eletrônica, era digital, você entrava lá, abria a capinha, né? Desabilitava, tinha um modo de segurança que você desabilitava, já você entrava no set, né? Fez o set neutral, e aí você ia em pick-up ou TDS, aí você ia aumentando ou diminuindo. Igual como você faz no equipamento eletrônico comum. Aumenta ou diminui a corrente. Aí, dependendo do fabricante, esse aumento ia ser de uma casa decimal ou de um inteiro. Aí depende do fabricante. Ou de meio e meio, não sei. Aí depende do fabricante. Tá? Então, essa era a ideia que a gente fazia lá na inserção dos ajustes. Beleza, professor, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá aqui, os estudos de curto-circuito estão todos aqui, pessoal. Cada rede tem um. Isso aqui está tudo lá setado em cada ponto junto à barra. Ó.
É eles que vai guiar vocês para encontrar intervalo de coordenação, tempo. Tá tudo aqui. Todas as redes. E aqui estão as equipes já atualizadas. Ó. Equipe 1, Valder Danilo. Equipe 2, Telson e Newton, né? O Telson corrigiu. Equipe 3, Brenda e Naldson. E a equipe 4, Luan e Luhana.